Vamos iniciar agora nossa aula a partir da correção das atividades da aula anterior, que foi passada logo antes do nosso recesso escolar. Então vamos à primeira questão. A primeira questão dizia: no organismo humano, de forma resumida, logicamente, não vamos ler toda a questão. No organismo humano, o nitrato sofre a redução, transformando facilmente em nitrito. O nitrito ingerido por um bebê pode levá-lo a adquirir uma forma grave de anemia, a metaemoglobinemia, e também a cianose. Ambas são doenças degenerativas do sangue. A cianose vem do grego kianos, ou seja, azul. E ela é um estado de alteração no equilíbrio químico do organismo, que faz os tecidos, ou seja, principalmente as partes mais mucosas, adquirirem uma coloração azulada. Por exemplo, uma pessoa que estiver tendo um quadro de cianose, as unhas ficarão azuladas, assim como lábios, a própria língua também ficará azulada, pela falta de oxigênio nos tecidos. Mas vamos seguir na questão. Por isso, a Organização Mundial de Saúde, OMS, proíbe a distribuição e o consumo de água que tenha mais de 10 ppm de nitrato. Uma água mineral com concentração de íons de nitrato igual a 0,002 grama-litro poderá ser comercializada? Veremos isso. Devemos colocar as amostras em um valor mais equivalente, digamos assim. Nesse caso, mililitro e miligrama. Assim teremos os nossas 0,002 gramas se tornando 2 mg, ou seja, mg, lembrando sempre, mg, miligrama, ml, mililitro. E o nosso litro se transforma em 1000 ml. Antes de prosseguir, um adendozinho aqui. Uma forma de se representar ppm é em miligrama litro. Sendo assim, nessa nossa resposta aqui, nessa nossa conversão de 2 miligramas para cada 1000 ml, também pode ser dito que é 2 miligramas para 1000 ml, 1 litro. Alguém, acho que todo mundo aí já pegou o raciocínio, né? Então teríamos 2 miligramas por litro, então 2 ppm. A gente poderia terminar nossa resposta aqui mesmo. Por pura lógica dedutiva, ou seja, por compreender as unidades envolvidas, a gente já poderia ter uma resposta. Mas não é bem assim que a banda toca. Muitas vezes a gente tem que ter a comprovação matemática do que nós estamos fazendo. Nesse caso, essa comprovação vem a partir do seguinte cálculo: 2 miligramas estão para 1000 ml, certo? Então, para 1 milhão de ml, ou seja, 1 milhão de partes de solvente, a gente tem um valor X de miligramas. Como assim? O valor X de nitrato, que estará em miligramas. Sendo assim, a gente vai para o próximo passo. Fazendo a nossa regrazinha de 3, sempre é bom lembrar. Regra de 3 meios pelos extremos. Então, você vai fazer a multiplicação em x. Então, teríamos x igual a 1 milhão vezes 2 dividido por 1000. Ou seja, x igual a 2000 miligramas. É aqui que vem um probleminha. Isso aqui, ppm, sempre está relacionado a 1 milhão de partes. Então, eu vou ter 2000 miligramas para 1 milhão de mililitros. Só que esse valor de 1 milhão de mililitros não se encaixa com aquele valor que a gente falou agora aqui de definição, de miligrama litro. Porque 1 milhão de mililitros equivalem a 1000 litros. Então, esse valor de 2000 miligramas estão para 1000 litros. Se eu pegar esse valor então e divido por 1000 para ter o valor de 1 litro, eu vou chegar a 2 miligramas de nitrato por litro, ou seja, 2 ppm. Ou seja, o valor, quando é dado em miligramas por litro, é a mesma coisa que o ppm. Isso é bem... Lembrem-se disso, porque vamos precisar disso na nossa próxima questão. Vamos para a próxima, então.
Uma questão da FATEC, de 2010. Compostos de cobre 2, entre eles o sulfato de cobre, são empregados no tratamento de água de piscinas como algicidas. Recomenda-se que a concentração de sulfato de cobre não ultrapasse o valor de 1 miligrama. Esse valor aqui, minha gente, de 1 miligrama, equivale a 1 ppm. Nossa, a escrita ficou horrível, mas fazer o quê? O professor não escreve muito bem no computador. Nessas águas. Sendo assim, considerando uma piscina de formato retangular com 10 metros de comprimento, 5 de largura e 2 de profundidade, quando cheia de água, a massa máxima, aliás, eu troquei a ordem, me desculpem, de sulfato de cobre, que poderá se dissolver em gramas igual a letra A, 100, letra B, 200, letra C, 300, letra D, 400, letra D, letra E, 500. Então vamos ver o volume da piscina. Então, primeiramente, fazer o cálculo de volume, né? Então a gente vai multiplicar comprimento por largura por profundidade. Então, 10 vezes 5 vezes 2. Chegaríamos a um valor de 100 metros cúbicos. Só que esse metro cúbico é o quê? 1000 litros. Então a gente tem que passar agora esse valor para litro, já que a gente tem um valor lá, ó, olha o nosso valorzinho que a gente tinha antes. Qual era o nosso valor? 1 miligrama por litro. Olha ele aqui embaixo já. Olha ele bonitão. Sendo assim, a gente teria 1 metro cúbico equivale, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 100 metros cúbicos equivale a 100. Equivale a X. Fazendo nosso cálculo, a gente vai chegar a uma resposta de 100.000 litros. Com essa resposta tendo sido alcançada, então agora é só jogar na fórmula de regra de 3 em relação àquele nosso ppm, né? Aquele nosso valor de 1 miligrama por litro. Então a gente chegaria a um valor de 100.000 miligramas. Só que a nossa resposta é em gramas. Então tem dois jeitos de fazer isso aqui. O jeito, digamos assim, mais bonitinho é para o regra de 3. Então a gente vai ter 100.000 miligramas correspondem a X. Então, para 1000 gramas, a gente tem 1000 miligramas, a gente tem 1 grama. Lembrando, 1 grama, 1000 miligramas. 1 quilo, 1000 gramas. 1 tonelada, 1000 quilos. E assim sucessivamente. Dessa forma, a gente fica com o quê? X igual a 100.000 vezes 1 dividido por 1000. Logicamente, nossa resposta final seria 100 gramas. Mas espera aí, professor, você quer a forma bonitinha. E qual era a forma feinha? A forma feinha era bem simples. Pegar o valor de miligramas e dividir diretamente por 1000. Sem fazer toda essa armação. A armação é apenas para realmente ficar um negócio organizado. Então, nossa resposta, logicamente, seria a letra A.